Hi guys, aqui é a Teacher Marta. E aqui é a Teacher Elora e hoje nós vamos falar sobre as possíveis carreiras para um professor de inglês. Então a primeira opção de carreira que a gente pensa quando a gente está na área de letras ou enfim, estudando inglês, é trabalhar numa escola regular, seja ela pública ou particular. O que acontece nesses espaços? A escola pública ou a escola particular, elas têm várias coisas em comum. O que elas têm em comum? Que a gente vai ter vários alunos na mesma sala de aula, então é algo bem positivo para a gente adquirir experiência, para a gente adquirir liderança. Elas provavelmente vão ter um material didático recomendado e a gente vai ter vários colegas mais experientes também para conseguir ajudar a gente nesse processo. Da mesma forma, tem a formação continuada nesses espaços. Então, que mesmo na área do inglês, né, em todas as áreas que tem os professores, a gente sempre vai ter uma atualização constante no sentido da nossa área. Sobre a questão do conteúdo e do planejamento, quando a gente está numa escola regular, a gente está regido por uma legislação maior, né? A gente tem a LDB, a gente tem agora a BNCC, que são todas legislações que nos dão o suporte tanto de como a gente vai trabalhar e o que a gente vai ensinar. Sem contar que a própria escola, né, tem os documentos que regem de que maneira o ensino deve se organizar. O que é muito bom por um lado, porque quando a gente está começando, a gente tem ali um suporte, uma base, e o que não é tão bom por outro, que a gente sempre tem que seguir e não tem tanta liberdade assim nesse quesito. Mas a gente vai ter liberdade para como, né, dar a nossa aula, a gente vai ter liberdade para sempre estar pensando do nosso jeito único de levar aquela disciplina, mesmo que a gente esteja dentro de uma estrutura que organiza a escola e que organiza o conteúdo também. Tem também a questão dos recursos, né, gente? Muitas vezes a gente não vai lidar com um recurso ideal, né? Ah, eu queria aquela tecnologia ou certas coisas assim. Em muitos contextos isso não é possível, mas também é sempre possível que a gente busque essas coisas, que a gente descubra com a coordenação, com a direção, de que forma adquirir certas coisas, ou também que a gente mesma muitas vezes providencie. Claro que isso não é o ideal, não é o correto, né, pensando nesse sentido, mas é o que acontece muitas vezes. A gente, professor, acaba se responsabilizando por isso e também levando muito do que a gente pode para dentro da sala de aula nesse sentido. Sobre a questão da remuneração, vale a pena conferir o estado de onde você é, o município de onde você é, porque isso muda bastante de lugar para lugar. A gente tem um piso salarial, mas cada lugar vai defender mais ou menos a questão da formação continuada, da questão do plano de carreira, né, que vai aumentando conforme a nossa formação e com o passar do tempo. Uma questão da escola regular é que as pessoas que dão aula lá têm que ser formadas em letras, né? Então, letras português e inglês, letras em inglês, dependendo do contexto. E isso vai depender do concurso ou do processo seletivo que você fizer, no caso da escola pública. E na escola particular, então, vai ter também algum processo, né, com entrevista, enfim, tudo nesse sentido. Outra opção para os professores são os cursos de idiomas. Geralmente são instituições particulares, então cada uma vai ter sua metodologia, os seus materiais didáticos. E isso vai ser diferente em cada instituição, né? Com relação à remuneração, como eu disse, como são particulares, cada uma vai ser diferente, né? Podendo umas serem melhores, terem planos de carreira, outros benefícios, como outras não. E isso vai depender também da carga horária que tu vai ter naquela instituição. Sobre a formação necessária para se trabalhar numa escola de idiomas, não necessariamente você precisa ter uma graduação, um mestrado, um doutorado. Basta você ter o inglês fluente e ter a vontade de dar aula. Sobre o plano de carreira, não necessariamente vai influenciar para você na questão financeira, né, na remuneração, ter uma graduação ou um mestrado, né? Mas o que influencia bastante nesses lugares são testes internacionais. Eles vão te qualificar e vão dizer qual que é o teu nível de inglês. Então, a gente tem, por exemplo, TOEFL, o MAT, né? Esses são alguns exemplos de testes que a escola pode estar exigindo para comprovar o seu nível de fluência. Um diferencial do curso de idiomas é que a gente vai trabalhar com diferentes idades em diferentes níveis. Por exemplo, a gente pode dar uma aula iniciante para adultos e uma aula de inglês avançado para crianças. Então, essa variação de idade é algo bem interessante para a gente trabalhar e trabalhar o nosso pessoal em como dar aula para cada nível diferente. Outra possibilidade, que inclusive está crescendo muito nos últimos anos, são as escolas bilíngues, ou seja, a gente trabalhar com educação bilíngue. O que acontece aqui?
As pessoas que são, então, especializadas no inglês vão dar aula principalmente para crianças, né? E depois, quando o ensino se desenvolve, para adolescentes. E aqui a gente tem uma questão, né? Que o cenário ideal seria termos pedagogos, né? Então, pessoas formadas para trabalhar com criança que falem inglês. Mas a gente também, da área do inglês, acaba tendo muita chance nesse universo por questão da língua inglesa. Então, muitas vezes é para complementar a nossa formação, né? Se eu tenho muita vontade de dar aula para criança, eu posso ser formada na área do inglês e ter essa questão complementar da pedagogia. Existem escolas públicas bilíngues, mas bastante escolas particulares, né? Isso tá um pouco maior nesse quesito. E a vantagem é essa: se você gosta de trabalhar com crianças, se você gosta de trabalhar com um ensino diferenciado, porque a questão da educação bilíngue não é aula regular de inglês, é uma vivência na língua inglesa. Tanto que eles têm, né, dependendo da carga horária de cada escola, mas assim, pelo menos 5 vezes mais de aulas de inglês do que regularmente, né, na escola regular. Então, nesse sentido, é uma oportunidade interessante para quem gosta de crianças, para quem gosta de adolescentes e para quem tem essa característica de sair da sala de aula regular, do ensino regular e pensar, né, em dinâmicas, enfim, uma vivência da língua inglesa que é tão diferente nesse sentido. Então, sobre as aulas particulares, a gente tem algumas vantagens de que são flexibilidade de horário, por exemplo, e a flexibilidade de preço também, que tu pode fazer um preço diferenciado para cada aluno, né, sempre pensando na demanda, naquilo que o aluno precisa, e isso também influencia na nossa demanda de conteúdo. Então, a gente sempre vai trabalhar na aula particular com conteúdos, né, que são específicos para cada aluno, e isso é um pouco mais trabalhoso. E também, como eu disse ali antes, a questão de dinheiro, você vai sempre cobrar aquilo que você acha justo pelo seu trabalho. Além disso, nas aulas particulares a gente tem a dificuldade, às vezes, de encontrar um material didático que seja competente com aquilo que você quer ensinar. Então, a gente, como tem uma experiência já com material escolar, com aulas particulares, a gente vai deixar linkado aqui embaixo alguns materiais que a gente indica. Assim como quando a gente está começando, a gente não sabe onde anunciar o nosso trabalho. Então, um exemplo que eu comecei e eu tive bastante demanda foi pelo Superprof. Né? Existem outros lugares que a gente pode estar anunciando, como, por exemplo, Facebook, Instagram, né? Mas a gente sempre vai naquilo que a gente vai ter mais demanda, onde as pessoas vão procurar mais o nosso trabalho. Às vezes a gente tem uma insegurança também de começar direto, assim, da aula em uma escola regular ou num curso de idiomas. Então, a aula particular é bom para te dar essa segurança, né? E esse conhecimento de como é dar uma aula. Além disso, as aulas particulares a gente sempre tem que levar em consideração o nosso deslocamento. Mas também, isso na questão de preços, né? Mas também a gente pode considerar dar aula por Skype, pela internet. Então, a aula particular ela é bem flexível e a gente pode estar sempre se planejando para aquilo que fique melhor para o professor e para o aluno. Outra possibilidade, então, agora fugindo um pouquinho do ser professor, estar em sala de aula atuando, o que acontece? Você gosta muito do inglês, quer se tornar professor, resolve buscar uma formação, né, mais abrangente na área acadêmica. Você vai para o ensino superior. O que acontece? A primeira formação que se pensa, então, na área de ser professor de língua inglesa é o curso de letras. Ele pode ser tanto letras em inglês, português, enfim, né? Cada literatura, cada língua no seu sentido. E aí, quando você termina a graduação, muitas vezes você gostou muito daquilo, ou você quer se aprofundar mais. Há a opção de você partir para uma pós-graduação, e daí a gente tem pós-graduações que, por exemplo, acontecem só de fins de semana, por exemplo, né? Que a gente consegue juntar com o nosso trabalho, com a sala de aula. E existem também, por exemplo, mestrados que são mais dias na semana. Enfim, cada instituição tem o seu jeito de se organizar. Então, vem a pós-graduação, vem o mestrado e então vem o doutorado. Essa área mais acadêmica, essa área mais científica, para quem gosta de, além de estar trabalhando em sala de aula, também está fazendo pesquisa, também está escrevendo projetos, também está apresentando trabalhos, né? Porque sempre acontece essas duas questões. A gente melhora em sala de aula e também melhora toda a questão do conteúdo, enfim, tudo que se sabe sobre educação, sobre ensino, também feito na academia. Então, essa também é uma opção para quem gosta de estudar e quem sabe lá na frente quer se tornar um professor universitário, por exemplo. Então, fugindo ainda mais da sala de aula e pensando em uma forma de renda extra, a gente tem as traduções. As traduções, elas podem ser tanto de, por exemplo, legendas de filmes, né? E isso, pra gente trabalhar com isso, é interessante a gente buscar sempre as vagas em sites como Netflix
e sites de filme mesmo. E também a gente tem traduções de conteúdo, então de livros, de documentos legais. A tradução, ela é muito interessante para quem quer fazer renda extra. Não é um trabalho que vai te gerar milhões, né? Eu digo isso por experiência própria, mas é legal para te ter renda extra. Ele é trabalhoso, mas também em contrapartida a gente pode estar trabalhando de casa. Então assim, tu vai trabalhar no teu tempo, em casa, vai estar fugindo da sala de aula, e isso é legal também pra gente adquirir vocabulário novo, conteúdo. Então a área de tradução, ela abrange muitas áreas, você vai ter um conhecimento gigantesco sobre, por exemplo, receitas. Eu tô trabalhando com joias agora, então tu vai ter um conhecimento gigante sobre coisas aleatórias, vocabulários aleatórios que às vezes a gente não consegue ter dentro de sala de aula, assim, né, pra passar pros alunos. E como eu falei anteriormente, a gente vai traduzir legendas, a gente também pode traduzir esses conteúdos de livros, né? E pra isso eu recomendo bastante alguns sites de freelancers, como por exemplo o Upwork, o Workana e o Freelancers. São ótimos lugares e lá você vai encontrar de tudo. Tanto tradução de documentos legais, e como livros, legendas, vídeos, etc. E nesses lugares também a gente tem traduções não só português e inglês, inglês-português, tem também francês, espanhol, de diversas línguas. Então, se você é um professor de outra área, pode também estar procurando traduções nesses sites. Então, antes da gente ir para nossa special tip desse vídeo, se você gostou do conteúdo até aqui, dá o seu like, se inscreve no canal e não esquece de comentar ali embaixo com mais ideias de carreira, quem sabe você conheça e que a gente pode adicionar no nosso conteúdo. Então, hoje a gente tem 2 special tips para vocês, e uma delas é estar sempre se atualizando, e uma dica para isso é se inserir em comunidades. Nessas comunidades, pode ser comunidades de Facebook, ou então da faculdade, por exemplo, da graduação que você está fazendo. Existem grupos de pesquisa e de trocas de ideias mesmo, que você pode estar trocando ideias com os participantes para, por exemplo, dicas de conteúdo, jogos que você pode estar fazendo dentro de sala de aula, atividades, trocar ideias de como que está sendo dentro na sala de aula ou então na sua carreira, né? E esse compartilhamento de informações é muito importante pra gente, porque a gente vai se inspirando e também tendo ideias de onde a gente pode buscar novos conhecimentos. A segunda special tip de hoje é no sentido da diversidade de carreiras que a gente tem. A gente mostrou para vocês várias possibilidades de onde um professor de inglês pode atuar. Isso não significa que você tenha que escolher entre uma dessas possibilidades, porque estar em sala de aula é maravilhoso, mas nem sempre você quer fazer aquilo 8 horas por dia, 5 dias na semana. Então eu, por exemplo, eu sou professora de escola pública, de escola de idiomas, mas eu também trabalho em casa, né, fazendo revisões, fazendo traduções, porque a sala de aula é bastante cansativa, então a gente pode pensar em outras possibilidades para complementar a nossa renda, não se enchendo de aula. Se quiser se encher de aula, tudo bem, também tá tudo certo, mas aqui a gente quis mostrar que há vários caminhos possíveis da gente enquanto professor, enquanto alguém que sabe língua inglesa. Obrigada por terem assistido o nosso vídeo, and see you guys in the next video!